Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui novamente, né? Como de costume, todas as segundas e quintas, aqui na nossa página da Alice Amamentação, para que a gente possa sempre trazer para vocês assuntos pertinentes, assuntos que interessam a vocês, mamães, futuras mamães, tentantes, né? Hoje a gente vai falar sobre as primeiras horas do bebê, o que esperar das primeiras horas do bebê, né? Como que ele se comporta e o que a gente, quais são as ações que nós devemos tomar e conduzir para que esse bebê tenha aí uma primeira hora de contato pele a pele, a primeira hora de vida do bebê. Vamos falar aí sobre isso, eu e a doutora Cristina. E eu vou fixar a live aqui e vamos esperar a doutora Cris entrar para que a gente comece o nosso bate-papo. Então, vamos lá. O que a gente deve, o que devemos esperar, né, nas primeiras horas de vida desse bebê? Isso aí. Vamos ver, vamos fixar. Pronto, fixamos. A doutora Cris já entrou. Vamos aceitar aqui. Vamos lá para nossa, para o nosso papo semanal das segundas-feiras. Oi, Carlinha, Olá, tudo bom? tudo bom, amore? Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. E aí, hoje o E aí, pessoal retomando um pouquinho, então, as atividades, né, Carlinha? Algumas pessoas menino, saindo, o já deu para trânsito hoje estava, perceber, né? deu. Deu para perceber, embora tenha postergado aí um pouquinho até o dia 15, né? As Uhum. pessoas estão saindo. Hoje eu peguei É, trânsito, então, coisas assim, trajetos que eu fazia super rápido, hoje eu demorei um pouco mais. então, o governador liberou aí a fase 2, né? Então, aqui em São Paulo. Então, tem É, algumas coisas que já realmente já voltaram, né? Então, a gente vai começar a perceber exatamente. realmente aos pouquinhos voltando aí nesse ritmo. Isso Mas mesmo. é bom, vamos lá, a gente tem que retomar a vida em algum momento, Tem né? que retomar, vamos com cautela, mas vamos retomando, né? Não tem, temos que voltar para a vida, né? Exato, exatamente. E É aí, isso Carlinhos, aí. então, hoje vamos falar então nas primeiras horas de vida, então? O que a gente tem que esperar aí, né, desse nosso bebezinho aí, né? Porque quando a gente espera, quando a gente tem uma expectativa e a gente sabe como esse bebê vai se comportar, né, ou deve se comportar, ninguém é uma cartilha, né, que a gente, ou uma bula, né, que a gente segue exatamente, mas normalmente é o padrão que se segue, né? Claro que desde que a mãe e o bebê estejam bem, algumas coisas acabam sendo estabelecidas aí e essas mulheres precisam saber o que vai acontecer para elas mesmas, se a maternidade, o hospital que ela estiver tendo o bebê, não tiver essa prática, para que ela saiba e possa solicitar isso, né? Porque faz parte aí dos 1.000 dias do bebê uma série de questões que a gente vai falar aqui, né? Exatamente. Então, faz muita diferença nesse cuidado do bebê, na amamentação, no sono desse bebê, como esse bebê vai se comportar após nascer, nos dias que transcorre aí a maternidade, quando ele vai embora, né? Então a gente vai falar aqui a respeito de algumas coisas, um assunto vai linkando no outro, né? E aí a gente vai respondendo as perguntas, se tiver aí perguntas a respeito, a gente vai respondendo aí no meio do caminho.
Eu acho que essa live Então, de hoje, né, Carlinha, é praticamente como se fosse uma consulta do pré-natal, né? É praticamente como se a pessoa que está hoje aí do outro lado do celular estivesse passando em uma consulta do pré-natal lá do terceiro trimestre, que é sim, quando a gente fala um pouquinho mais em relação ao que vai acontecer na maternidade, o que pode acontecer na maternidade. Então, o pessoal vai ter um teste, né? um spoiler De aí. um Um spoiler spoiler. de uma consulta do pré-natal, que a gente já Isso. ressaltou aqui tantas vezes, o quanto é importante, né? Essa consulta do pré-natal, porque uma vez que você vai para a maternidade já sabendo o que vai acontecer, você fica mais segura e você não acha que tá demorando, né? Ou tá fugindo do comum, né? É, Sim, sim. a primeira coisa que a gente fala, né, em relação à maternidade, quando a mãe vai ter o bebê e vai na consulta do pré-natal, é que nem todas, né, Carlinha, conseguem levar uma equipe individual do seu pediatra e do seu consultor de amamentação para que auxiliem elas nesse momento, né? E daí existe aquela questão, né? Que às vezes as pessoas querem fazer tudo direitinho, mas falam, poxa, não cabe no meu bolso levar alguém especial dessa forma, né? Então, existe alguma forma que eu possa me comunicar com a equipe que vai receber o meu bebê, a equipe responsável pelo atendimento da mãe e do bebê, para que eles realmente, para que a gente tenha uma certa interação e que em pouco tempo eu consiga transmitir tudo que eu quero, tudo que eu planejei durante o pré-natal. E sim, né, Carlinha, a gente tem o nosso famoso plano de parto, né? Ó, Então, o plano de parto é exatamente isso. O plano de parto é uma forma de você, gestante, se comunicar com a equipe médica que vai fazer o seu atendimento em sala de parto. O plano de parto, ele ainda tem uma conotação para os profissionais de saúde um pouquinho pejorativa, sabe, Carlinha? Eu sinto isso. É, a gente estando do outro lado, né? Às vezes, quando uma mãe chega com um plano de parto, a equipe já fica arredia, achando que a mãe vai querer condutas. A gente fala o pessoal mais humanizado, mas existe um pessoal que é um pouquinho mais extremista, né? E daí, normalmente, quando vem. os dois lados, né? Tanto o profissional quanto o paciente. O extremismo existe dos dois lados, né? Exatamente. E daí, quando a paciente chega, por exemplo, eu sendo pediatra do plantão, às vezes a enfermeira vem e fala assim, doutora, a paciente tem um plano de parto. A gente já vai um pouquinho assim, porque o que, que acontece? Na maior parte das vezes, é, como é feito o plano de parto na maior parte das vezes? A mãe vai lá, ela digita no Google plano de parto, ela pega um modelo de plano de parto que você vê que não tem diferença nenhuma entre os planos de parto que elas apresentam, eles são totalmente iguais. A única coisa que Sim. realmente acontece muda o tamanho da letra, o tipo da letra. E daí, na hora que você vai conversar com a mãe, de fato, ela não entende Entendi. metade do que está escrito naquele plano de parto. Então, às vezes, ela vem com o plano de parto descrito, falando com o que ela quer, mas na hora que você começa a conversar com ela, então vamos aqui rapidinho, falando item por item, tudo que você está se recusando a fazer, se você tem ciência de por que a gente faz e você tem ciência da consequência de você não fazer, ou de repente algumas coisas que ela não estava pensando em fazer, a gente apresenta para ela. E aí a gente está falando de um pouquinho de um modo um pouco mais geral, né, Carlinha? Não só em relação à amamentação, mas Sim. assistência como um Como todo, um todo. né? Então, a primeira coisa que deveria estar descrita na sala de parto é em relação da parte pediátrica, tá bom, gente? Tem uma série de questões obstétricas que de repente a gente pode, Carlinha, convidar, né, alguém para vir falar das questões obstétricas, Sim, humanização, epísio, sim, analgesia, luz, sim. música. Isso é uma coisa que também dá para fazer também bem legal.
Mas a parte Uhum. pediátrica, então, quando começa, né? Começa, na verdade, quando você escolhe a sua via de parto. Então, quando a mãe, lá com o seu obstetra, quando ela decide se ela vai querer tentar o parto normal, se ela vai fazer uma cesárea eletiva, ou seja, marcada, ou se ela vai esperar para que aconteça o trabalho de parto. E depois do trabalho de parto, aí, dependendo da evolução, ela vai querer cesárea ou vai querer normal. Então, isso é a primeira coisa que influencia na criança. O Brasil tem aí uma taxa, um recorde não muito feliz, que ele é campeão em partos cesáreas, né? Exato. E aí, enfim, cada mulher sabe da escolha que fez. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas não dá para também não falar, né, Carminha, que a via de parto do parto normal é a melhor. Impacta. Não, impacta verdadeiramente positivamente neste ser humano que está vindo aí, né? Exato, Impacta numa série de questões. Se a gente for alencar todas as questões aqui, a gente fica 3, 5 dias falando a respeito disso. Né? exatamente. A gente estava até bolando um pouquinho antes de entrar na live, né, Carlinha? Porque muito é falado, né? Os benefícios do aleitamento materno. Sim, Aí você fala os benefícios, parece que fica uma coisa não palpável, né? Você não. O leite materno tem muitos benefícios. Tá bom, então me fala qual é um por um, né? E de repente a sim. gente começar, agora que a gente já passou da fase de discutir, digamos assim, o básico, né, do aleitamento materno, começar a aprofundar um pouquinho mais com a nossa audiência o que é realmente cada um desses itens que acabam sendo de benefício realmente do aleitamento materno. Então, Impactando positivamente, né? então a gente já pode falar, né, Caminha, que o trabalho de parto ele impacta na amamentação, sim, né? Ele impacta na Sim, amamentação sim, positivamente. positivamente e a passagem pelo canal vaginal também é muito importante, pensando em microbiota do bebê, tá? Isso daí pode ajudar bastante nas questões de cólicas do recém-nascido, esse perrengue que vocês passam aí nesses primeiros 3 meses, maturidade, então como vai ser o desenvolvimento neuroendócrino mesmo desse intestino e também questões de preparo, né? A pojadura, se vem mais rápido o Sim. leite, se não vem tão rápido, e daí isso daí, então pode influenciar. Então, Quando a gente. pode falar, Carol. Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia encerrar mesmo a questão de via de parto. Quando a gente fala, era para linkar isso que você está falando, quando a gente fala em trabalho de parto via baixa, né, quando se faz opção por um parto normal, que às vezes até a mulher pretende ter um parto normal, mas chega lá na frente, distorcia e acaba indo para uma cesárea, né? Mas entrar pelo menos no trabalho, mesmo que esse parto seja por cesárea, ela entrando no trabalho de parto, tendo um sinal deste bebê, né? Uma ruptura aí de bolsa, uma dilatação, ou seja, ela entrou em trabalho de parto. Isso já faz com que a amamentação também já seja diferente do que se você faz uma cesárea agendada, eletiva, né? Então, quando o bebê ele vem por via baixa, ele precisa trabalhar, né? A mãe tem todo um trabalho aí para expulsar esse bebê, mas ele também tem toda uma energia, ele desprende toda uma energia para poder nascer, né? E como que esse bebê nasce? Quando ele nasce fisiologicamente falando, com os padrões vitais alterados fisiologicamente. Então, ele nasce com uma frequência respiratória alterada, com uma frequência cardíaca alterada, né? E isso faz com que o bebê esteja o quê? Que ele seja mais ativo, né? Que ele seja mais explorador e que ele está pronto para sugar.
Então, é aí neste momento que a gente não pode perder essa janela de oportunidade de colocar essa criança no contato pele a pele, primeiro de tudo, né? E desperdiçar a primeira hora dourada, né? Essa primeira hora dourada, ela não é à toa que é a primeira hora do bebê. Por quê? Ela poderia ser a segunda, terceira, quinta, né? Mas é justamente porque o bebê está muito ativo, muito esperto, muito responsivo e pronto para sugar. Ele não sabe mamar, mas ele nasce com a sucção pronta. Então, é neste momento que a gente precisa colocar esse bebê para mamar, né? Para ele já entrar em contato com esta microbiota da mãe, da pele da mãe. Isso também faz com que ele adquira uma certa imunidade também através dessa microbiota da pele da mãe, né? Enfim, tem umas, desde que, claro, que clinicamente falando, a mãe e o bebê estejam bem, tudo bem, né? Muitas vezes isso não acontece, o bebê tem alguma coisa, tal. Ah, mas isso só no parto normal, Carla? Não, no parto cesárea também, né? Acontece tudo isso, né? Normal, 10% dos bebês que nascem podem precisar de uma ajuda para iniciar a transição. Então, esse é um dado que a gente aprende lá no curso de reanimação neonatal, e por isso é obrigatória a presença do pediatra na sala de parto, porque ele é o profissional capacitado para iniciar a reanimação. Tem mais profissionais que podem iniciar, mas quem vai fazer o ciclo completo da reanimação, intubação, massagem cardíaca, droga, esse tipo de coisa, é o pediatra, por isso que eles têm que estar lá presente. Então, mesmo correndo tudo bem, ainda assim 10% dos bebês podem precisar de alguma ajuda, que às vezes as mães ficam, mas eu fiz tudo certo, né? E por que que meu bebê... Por isso é importante também esperar um sinal, né, Cris? É muito importante esperar. Ele vai te falar, tô pronto, né? Algum sinal, a natureza é sábia, ela vai te dar, né? E quando isso não acontece, obviamente, a gente tem a medicina aí ao nosso lado para tirar esse bebê, né? Sem riscos, e para ele, e para a mãe, enfim. Então, quando o bebê nasce, ele nasce, eu gosto de falar que ele nasce para o jogo. Ele vem todo ativo. E neste momento, é uma oportunidade ímpar, né? Que a gente não pode perder. Essa hora dourada é muito importante. Esse contato pele a pele, né? Diminui a frequência cardíaca desse bebê, baixa até os índices glicêmicos desse bebê, faz uma involução uterina da mãe quando ele mama, né, ali, ajuda a mãe a ter essa involução uterina mais rapidamente, para que não tenha uma atonia, para que não tenha uma hemorragia ali. Então, quer dizer, essa primeira hora, né, a golden hour é muito importante, é muito, muito, muito importante. E aí, esse bebê vindo ao contato pele a pele, não é colocar em cima com barreira de tecido, não. É um top, vamos colocar ele por dentro desse top que as maternidades utilizam, né? Já é um protocolo, acho que de todas as maternidades. É difícil a maternidade que não tenha esse protocolo, porque é um protocolo já instaurado, já testado, cientificamente falando, né? Então, essa criança, ela vai ficar nessa 1 hora de vida sugando ali, descobrindo, e a mãe também rebaixando a sua frequência cardíaca, porque a mãe também está com a progesterona e a adrenalina lá em cima, né? Então, ela também se acalma. Então, a gente sabe que existem vários e vários e vários benefícios em relação a isso. E se você não sabe... Claro, a internet está aí, as mulheres pesquisam, é muito difícil alguém não ter informação nenhuma, mas se você não tem, é bom que você saiba para que você peça na maternidade, né? Muitas vezes os bebês, eles estranham a temperatura, claro, o bebê está lá, normalmente são os bebês que nascem mais de cesárea, né, Cris?
que estranham muito a temperatura, é muito brusca essa saída, né? Querendo ou não, no parto via baixa, ele vem se preparando ali e tudo mais. Na verdade, Então, nessa questão do ambiente, tem um pouquinho, tem algumas coisas que deveriam ser estabelecidas, né? Então, por exemplo, a temperatura de sala de parto, independente da filha, muito fria. Ela deveria estar entre 23 e 26 graus. Isso também está no nosso manual de reanimação. A gente sabe que a hipotermia piora alguns desfechos dos bebês na hora de nascimento. Mas a gente também entende, às vezes, que a pessoa que está fazendo o procedimento cirúrgico, se está muito quente, ela também não se sente bem e, às vezes, a sala fica um pouco mais fria por esse motivo, ou enfim, o aparelho não está setando a temperatura certa, na hora certa, então tem algumas variáveis aí. Mas, de modo geral, a temperatura da sala de parto deve estar entre 23 e 26 3 e 26. Exatamente. Lembrar que, mesmo sendo parto cesárea, é possível reduzir a luminosidade da sala também, para a gente melhorar um pouquinho essa questão de transição de luminosidade, porque o bebê vem de um ambiente intraútero que é totalmente escuro. Escuro. Então, a maioria dos obstetras também, se você conversar antes, é possível que as luzes da sala sejam apagadas e, lógico, o foco cirúrgico, onde o cirurgião está olhando, onde ele está operando e tudo mais, ele é possível de ficar aceso e o cirurgião dá conta. E além disso, se você acabou praticando a musicoterapia, né? Então a gente sabe que no período intraútero os bebês reconhecem a música, então é muito comum eles ficam mais tranquilos. As mães virem já com uma playlist que elas usaram durante a gestação para o bebê também vir mais ou menos. Tá mudando, ele tá num dos momentos mais de transição mais brusca que a gente vive na nossa vida, né? Então, por que não ser gentil, né? E lembrar que a hora de ouro, a Golden Hour, que a Carlinha falou, ela é baseada em um tripé, né? Então, tem o contato pele a pele, que a Carlinha falou, que não é um contato pele a pele migué, tá? Não é bochechinha com bochechinha, é o bebê no top, peladinho, pele a pele, durante 60 minutos, uma hora completa, tá bom? Caso a mãe tenha alguma impossibilidade de fazer o contato pele a pele, porque às vezes a mãe pode ter alguma intercorrência, e também agora estamos em tempo de Covid, lembrando que o contato pele a pele é contraindicado para mães que têm Covid, tá? Então a gente só vai deixar isso bem claro. O contato pele a pele ele pode ser substituído pelo pai que normalmente está acompanhando a criança, tá? Então, caso a mãe não consiga fazer o contato pele a pele, não há problema em fazer esse contato pele a pele com o companheiro. Então, esse é uma dos componentes do tripé. O segundo é o clampeamento tardio do cordão umbilical. Eu ia falar. Então, você esperar de 1 a 3 minutos para clampear o cordão umbilical, para o bebê ter mais um aporte aí de um sangue a mais. Isso vai evitar problemas de anemia lá no futuro, lá para perto de 18 meses. A gente já vem, normalmente as nossas gestantes já estão em uma situação de anemia com a reserva de ferro delas muito baixa. É muito comum a gestante ter que corrigir até com ferro na veia durante a gestação. Então, se você está aí com seus exames laboratoriais e a sua ferritina está abaixo de 75, gestante, converse de novo com o seu obstetra, tá? Porque é preciso melhorar essa taxa de ferritina para o seu bebê. E o terceiro momento, então, o terceiro tripé é a amamentação na primeira hora de vida, e que a Carlinha ressaltou muito bem, porque a primeira hora depois do nascimento do bebê também é um momento de maior risco para hemorragias maternas. Então, você submeter o seu bebê à sucção
vai ajudar a fazer a contração desse útero e realmente ele ajuda na diminuição desse tipo de intercorrência. Vamos ver aqui, ó. Mesmo estando tudo bem com o bebê, às vezes esse contato pele a pele do bebê com a mãe não acontece. Isso pode ser, deve ser incluído no plano de parto, tá bom? Que deve ser, você expressa a Sua sua vontade. vontade, mas tem essa questão. Primeiro, questão do Covid. Segundo, sabendo que 10% dos bebês vão precisar da assistência neonatal antes de ir para o contato pele a pele. E sempre a prioridade no atendimento vai ser o bem-estar do bebê. A gente quer fazer Sim. uma hora de ouro linda, mas com o bebê bem, tá bom? Sim, Mesmo... clinicamente falando bem, né? Óbvio, tanto a mãe quanto o bebê, né? Exatamente. E aqui vem o segundo mito, viu? Que é, mesmo sendo no SUS, ó, se eu te falar que o SUS tem os melhores índices de humanização, de Com atendimento, certeza, eu juro que eu com falaria para certeza. você, se você quer ter um parto que preencha todos os critérios, vá para o SUS. As taxas de parto normal são muito melhores no Verdade. SUS. A gente tem exemplos excelentes. A Carlinha trabalhou durante anos no Trabalhei anos. maternal. Eu também trabalhei durante mais de 10 anos no Hospital Estadual de Diadema e eu posso te dizer que a assistência no SUS é excelente. Excelente. E Com profissionais muito bons. Exato. Vai para o SUS, então vá tranquila, tá bom? Que só discuta realmente essa questão do seu plano de parto, só que monte o seu plano de parto com o seu obstetra, se for possível. Se ele souber falar sobre as questões pediátricas, também discuta antes para você entender o que você está falando e não só realmente vir com com essa questão aí, esse impresso que normalmente a gente vê, né, Carlinha? Isso mesmo. E aí, Cris, o que a gente espera, né, depois dessa primeira hora de vida? Então, eu trabalhei muitos anos, né, em alojamento conjunto. Então, essa criança chegava para mim com 3 horas, né, depois a mãe ficava lá em observação, se foi parto via baixa, subia mais rapidamente. Mas esse bebê, o que a mãe tem que esperar desse bebê? Esse bebê vai estar, porque assim, o bebê depois dessa primeira hora de vida, parece que a bateria dele faz assim, ó, parece que acaba a bateria. E lembrar que essa né? primeira mamada nem sempre é aquela mamada, né, Carlinha? Que às Sim, vezes as mães também sim, vão achar sim, que, nossa, tem que sim, fazer uma não mamada é de a 40 mamada, mesmo minutos. porque, sim, mesmo porque você não vai estar, se for parto cesárea, você vai estar deitada, né? E nem sempre você tem um posicionamento adequado. É uma primeira hora, uma golden hour, mas é uma golden hour para ele fazer o reconhecimento da área, vamos dizer assim, e entrar em contato com a sucção ali, tá? Então, quando esse bebê vai lá para o alojamento conjunto com essa mãe, esse bebê já está menos responsivo, ele está sonolento, parece que a bateria dele faz... por isso a Golden Hour tem que ser na primeira hora de vida, né? Justificando o que eu falei, que poderia ser na segunda, na terceira, na quinta. Não, tem que ser na primeira porque ele vem para o jogo, né? E depois a bateria dele, parece que ele vai descarregando a bateria e ele precisa dormir. Então, essa criança não acorda. Você pode fazer o que você quiser, que ela não acorda. Você pode tirar roupa, você pode mexer, você pode passar água gelada no rostinho dele. Ele não acorda. Ele vai acordar, né? Ele vai voltar, né, a ativa, vamos dizer assim, na quinta hora de vida, até a 8ª hora de vida. Só que o que acontece com esse bebê? Ele volta com outro padrão. Ele volta nauseado, ele volta enjoado, né? Claro, não é todo bebê que acontece isso, tá, gente? É o que a gente vê, né? Eu trabalhei muitos anos em maternidade e a gente vê isso acontecer, né? Então, tem crianças que superam, tem bebês que superam isso rapidamente e tem bebês que a gente precisa, ele começa até soltar um muco, resto de parto, né? Um muco, muitas vezes pela boquinha,
pelo nariz, muitas vezes vem o pai lá, olha, meu bebê está vomitando. É esperado que isso aconteça, né? O corpo vai reagindo a isso e muitas vezes ele vai, mama, tudo bem. Se Isso é por um muito mais, acaso... isso é muito mais comum atualmente, né, Carlinha? Porque até Eu ia falar, 2010, eu ia falar. até 2010, Graças a Deus, né? Não se aspira mais. Eu ia exato, falar, pode falar. até 2010 era um passo obrigatório no atendimento do recém-nascido, aspirar a boca e narina do bebê, né? E hoje em dia a gente não aspira mais os bebês, então é cada vez mais comum isso acontecer, né? Isso acontece Isso. bastante mesmo. E só tomar cuidado porque é nessas horas que a gente fica um pouco ansioso, né, Carlinha? Nessa hora Sim, que daí são feitas as 200 mil lavagens gástricas, sim. porque Se vocês não for sabem necessário, como. porque existe uma troca entre o enfermeiro da unidade, o pediatra, porque se essa criança realmente está um padrão muito exacerbado, é claro, a enfermeira vai conversar com o pediatra vai examinar essa criança, ela vai ver se é necessário ou não, de repente faz uma lavagem gástrica, se for necessário, um procedimento rápido, e aí a enfermeira faz isso, e ele volta com o padrão e volta às vezes a mamar até melhor. Mas isso tem que ter uma avaliação e tudo mais, né? Então, é esperado que esse bebê, né, venha para a maternidade, venha para o alojamento conjunto e não mame logo em seguida. Ah, mamou só um pouquinho lá, essa criança vai ficar com fome, precisa mamar. Ai, olha, eu não tenho leite, você terá colostro. Colostro é tudo que ele precisa. Por quê? Porque o trato gastrointestinal dessa criança, ele não estava trabalhando, né? Ele estava recebendo tudo via cordão umbilical. Agora ele vai começar a mamar e vai começar a ter as suas excreções lá, né? Vai fazer o seu cocô e tudo mais. Só que você imagina esse bebê, se você já tivesse um leite gorduroso, causaria até uma diarreia, talvez até uma desidratação nesse bebê, né? Então a natureza é perfeita e o colostro é tudo aquilo que ele precisa. Mas essa criança precisa vir ao peito, porque eu falo que é um treino para o jogo dali a alguns dias. Vou explicar. O que é esse jogo? O bebê, na maternidade, ele precisa aprender a sugar, ele precisa aprender a se posicionar, né? A gente vai posicionar, a gente vai ensinar a mãe. Muitas vezes, os enfermeiros dos hospitais não têm tempo para fazer isso, né? Então, eles falam, tá fazendo boquinha de peptinho, precisa pôr na boca, tal. Por isso, a orientação é muito importante, porque o posicionamento dessa criança, a abertura de boca dessa criança, como ele vai fazer essa sucção é importante, porque é um treino, né? Mesmo porque ele precisa desse colostro, porque esse colostro é rico em inúmeras substâncias que fará bem a ele. E a mãe, ali no terceiro, quarto dia, desce o leite, tem a pojadura desse leite. E essa criança precisa estar sabendo sugar. É óbvio que ele não vai esvaziar essa mama, né, como um todo, porque a pojadura do leite, ela vem, eu falo que é uma avalanche, uma coisa desenfreada, porque o corpo ainda não entendeu qual é a demanda dessa criança, né? Então, por isso o bebê precisa mamar, saber mamar, para jogar o jogo direito quando descer esse leite, né? E restabelecer aquele peso, que eu também quero falar sobre isso, aquele peso que na saída da maternidade ele perdeu lá a normalidade dos 10% desse bebê, né? Então, ele precisa, quando essa mulher tem essa pujadura, ele já iniciar esse jogo sabendo mamar, e não machucando a mãe, não pegando errado, porque aí evita a fissura, evita o mau posicionamento, uma extração de uma maneira inadequada dessa mama, né? A inserção de bicos na maternidade é um índice gigantesco. Às vezes a mulher o bebê não mama mamilo, o bebê mama o conjunto da obra, como eu sempre falo, insisto e refalo aqui.
Se você insere um bico de silicone, ele vai sair e vai tomar aquilo como verdade, porque a criança, o bebê, ela é um livro em branco, ela não conhece nada. Então, todos os hábitos que você insere, ele vai tomar como verdade. E depois, para você tirar, você sua. Você sua. Eu estou com um caso aí, que graças a Deus levou-se quase 15 dias para eu conseguir tirar um bico de silicone de um bebê que saiu da maternidade com uma mãe com um bico protruso, né? Um bico bom, com uma inserção de bico de silicone. Toda Desnecessária. essa ansiedade, né, Carlinha? Exatamente do bebê ficar sonolento e não mamar, né? O que a gente acabou de falar que era esperado. E daí, na vontade de resolver um problema onde não existe, criou-se Arrumou outro, né? três problemas, né? Porque foi a inserção do bico com uma fissura bem ruim, né? Importante, Bem bem importante. importante. E daí, depois que percebe o que fez errado, aí faz errado para tirar também, quer tirar no seu tempo, Não dá no para tempo do bebê, né? A gente Sim, tem. não dá para retirar, não dá para consertar. Às vezes dá, às vezes não dá. Exatamente. E às vezes dá, não vou dizer, não dá. Dá para consertar. Só que a custo do quê? De sofrimento, tanto da criança e quanto da mãe. Porque o puerpério já é uma transição. A gente falou disso na última live. Já é uma transição. Você imagina com fissura, com sangramento de mamilo, a criança quer mamar, não consegue porque você tem dor. Aquele bico de silicone macerando, quer dizer, vira um omelete horroroso ali. Eu acho que as Enfim. duas coisas que mais acontecem na maternidade que eu vejo, né, de intercorrência, e eu acho que isso tudo é provocado por uma não uniformidade na informação. Então, a gente vê formações diferentes dos profissionais de saúde que estão na maternidade, e daí eles acabam confundindo um pouco a mãe, porque um fala assim, você deixa ele mamar só um peito. A outra fala, não, você deixa 10 minutos em cada peito. Não, agora você vai deixar ele dormir o quanto ele quiser. Não, agora você vai acordar ele de 3 em 3 horas. Aí a mãe fica perdida. Ela fala, meu Deus, mas cada profissional que entra aqui dá uma conduta diferente. E daí... Não existe um padrão, né, de existe um padrão. Conduta. E daí o que eu acho que as duas intercorrências mais comuns em acontecer na maternidade em relação à amamentação, uma é a que você falou, a introdução de bico de silicone. Eu não sei porque, nossa, mas virou muito frequente ultimamente. Muito mais do que era. E olha, eu vou te falar uma coisa. Por incrível que pareça, eu não sabia disso e eu fiquei assim, de boca aberta. Esse nosso paciente, esse nosso cliente precisava, foi sugerido, né? E ele saiu para comprar, né? Só que ele não achou uma farmácia aberta. A maternidade vendeu para ele. A maternidade vendia. Olá. Por incrível que pareça, a maternidade estava vendendo um pico de silicone. Só estava faltando vender chupeta também, né? Aí acabou, é fim final, né, Carlinhos? Gente, quando a pessoa me falou, eu falei, não, eu não estou escutando isso. E assim, maternidade de ponta, hein, gente? Não, com certeza, né? Deve ser uma oportunidade aí de negócios, né? E introdução de complementação. Por isso, acho que essas são as duas então. Na verdade, o que acontece em relação a isso é aquilo que você sempre fala, né, Cris? Às vezes a criança fez uma hipoglicemia, existe um protocolo lá no hospital, né, que precisa corrigir, obviamente. Só que a correção, se foi feita a correção, não tem necessidade dessa criança e não explicar aos pais o porquê, né? Porque é isso que acontece. Não se explica para os pais que está fazendo aquilo por causa daquilo, né? E aí a criança sai e eles sugerem uma complementação pós saída de maternidade.
né? Sem a necessidade, porque se a criança não tivesse sido corrigida, a hipoglicemia não tivesse sido corrigida, essa criança não teria alta, né? Então, para que essa complementação, né? Porque existe um vão entre a saída da maternidade e a primeira consulta com o pediatra, eu entendo o risco de uma nova hipoglicemia, então vamos avaliar esse leite dessa mulher. Vamos ver como é que está essa amamentação, vamos ver se essa criança está fazendo uma pega, se ela foi orientada, se o bebê está com sucção efetiva, se ele está sugando, se ele é muito sonolento, vamos avaliar o contexto para poder prescrever sem ser indiscriminadamente, né? Porque senão essa criança... Você sabe, mas tem muita gente aqui da audiência que não sabe, mas eu coordeno uma maternidade aqui em São Paulo e realmente a maior taxa de 90% das vezes que o pediatra é chamado para atender alguma intercorrência no alojamento conjunto, e 92% das vezes é por questão de hipoglicemia. Então, realmente, essa é a intercorrência mais comum que pelo menos existe no meu hospital, no meu hospital, quem dera, na maternidade que eu coordeno. Então, é essa intercorrência que acontece. E daí a gente levantou esse indicador e foi ver realmente a principal causa. Então, assim, não basta só falar assim, tá fazendo hipoglicemia, mas por que o bebê está fazendo hipoglicemia? E a gente levantou. A gente tem bebês de 34 semanas que vão para alojamento conjunto, a gente tem bebês de 2 quilos que vão para alojamento conjunto, a gente tem bebês filhos de mãe diabética que vão para alojamento conjunto. Então, todos os bebês que têm fatores de risco para fazer hipoglicemia durante a internação. Eu te contei isso, esse dado, ou não, Carlinha? Contou. Olha, dos 35 episódios de hipoglicemia que a gente teve, 32, o fator de risco foi o bebê não ter mamado na primeira hora de vida. Olha, não importou ser prematuro, não importou ser baixo peso, então realmente precisa fazer essa amamentação na primeira hora de vida. E o acompanhamento é importante, não é só fazer a primeira hora de vida. Subiu para a maternidade, não é mais responsabilidade. Não, gente, pelo amor de Deus. A enfermeira é responsável. Eu tinha, na época que eu trabalhava, né, em alojamento conjunto, eu tinha 48 binômios para olhar, Cris. Eu passava em todos. Eu queria saber como é que estava a amamentação. É claro que é humanamente impossível, porque o enfermeiro ele não tem só isso para fazer, né? Ele tem uma série de questões, um monte de papel burocrático para preencher, para assinar, para conduzir uma equipe, né? Enfim, são muitas responsabilidades, mas eu particularmente gostava de fazer todas as altas. As orientações de alta eu queria fazer. Por quê? Porque eu via como que esse bebê estava mamando. Eu direcionava essa mulher justamente para trocar com o pediatra, e era legal porque eu passava essa visita e o pediatra, quando ele subia para fazer a alta, para ver essa criança, ele falou para mim, e aí, Carlinha, como é que tá? Olha, esse paciente não tá, fez uma hipoglicemia no outro plantão que você não estava, então teve que inserir, não está mamando, ele não pega, ele isso e aquilo. Quer dizer, então é um olhar diferente, é isso que eu estou falando, entendeu? Precisa ter uma equipe que tenha esse olhar, né? Se existe o risco, porque a criança realmente não mama, tudo bem, vamos inserir, é necessário, vai ser inserido. Só que também existe uma orientação de como vai ser ofertado esse complemento, porque vai impactar se for na mamadeira. Né? A criança já não vem no peito, já está difícil. Aí você insere uma mamadeira nele. O que vai acontecer? Essa criança, quando vier para o peito, não vai reconhecer o peito, vai brigar com ele. E aí começa a ter o quê? Baixa produção. No momento que essa mulher vai ter a pojadura, ela fica toda engurgitada, pode ter mastite. Percebe que é uma coisa, vai buscando e linkando na outra? Então, a orientação
é muito, muito, muito importante, né? Para que essa mulher e essa criança não sejam impactadas só por uma preocupação. Eu entendo a preocupação do profissional de querer preservar essa criança, porque sabe que essa criança vai passar no pediatra só daqui 7 dias, só daqui 10 dias. Mas precisa ter um outro olhar. Ok, vai prescrever? Beleza, mas como que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos orientar essa família? Como é que essa mulher vai ofertar esse leite para essa criança? Então, o enfermeiro da unidade, juntamente com o pediatra, precisa pensar numa estratégia de fazer essa orientação bem feita. Porque senão você perde a amamentação. Até porque dar no copinho não é algo simples, né, Carlinhos? Não é simples assim, Não, não é intuitivo. Depois que você vê uma vez e faz uma vez, ele é muito vai fácil. embora. Vai Mas embora. você precisa fazer. O ideal é que se o seu filho for ter alta com a complementação, que você solicite que o profissional, a enfermeira da unidade, te oriente a como fazer essa oferta no copinho. Para você não chegar E em treine. casa e ter. E que treine Ou essa não mãe. Eu precisa. treinava as minhas mães. Eu treinava minhas mães. Pode ser Mas enfermeira, isso pode ser nutricionista, é pode ser o fono, pode ser quem tiver disponível, né, para fazer. disponível. Isso. Isso. E outras duas coisas que eu queria só salientar em relação a essa questão do que esperar, né? Porque fica essa questão, a pojadura vai chegar, só que como ela vai chegar 3, 4 dias depois do nascimento, aquele período que você vai ficar na maternidade, em algum momento vai vir a insegurança de que você não está produzindo leite de uma maneira, ou colosso de uma maneira suficiente. Você vai passar aquela madrugada em branco, porque seu bebê vai dormir o dia inteiro, vai chegar à noite, ele vai estar com capiroto no corpo e vai ficar chorando a noite toda. E daí você vai ter certeza que seu leite é fraco, que você não está produzindo e tudo mais. E daí, muitas das vezes, a solicitação de prescrição de complementação acontece por solicitação materna. E daí a mãe chega num momento que ela chega no seu limite e ela pede para que essa complementação seja dada. Então, eu quero falar para vocês que existem algumas formas da gente realmente avaliar se a quantidade de leite que você está produzindo está sendo suficiente para o seu bebê. Então, a primeira delas é a questão de quantidade de xixi que seu bebê está fazendo. A gente já falou aqui algumas vezes. Lembrar, então, que se o bebê estiver fazendo pelo menos 5 fraldas no dia, está dentro do normal, tá? Então, se ele está com esse sinal, pode ficar tranquila. Você não precisa achar que seu bebê está desidratado porque não está mamando. Um único detalhe, o que pode acontecer é nas primeiras 12 horas de vida, o bebê não apresentar xixi, não apresentar diurese. É normal, é do período de transição. E às vezes uma informação muito importante é saber se o seu bebê fez xixi na sala de parto. Porque às vezes fez lá na hora de nascer, faz xixi em todo mundo. E daí o bebê passa um período sem fazer xixi e você acaba ficando preocupada, falando que ele não teve ainda xixi espontâneo, mas lá na sala de parto ele já fez um monte, tá? Então a quantidade de xixi que seu bebê faz pode te tranquilizar em relação à amamentação. E a segunda questão é o controle da taxa de açúcar no sangue, que a gente já falou aqui da hipoglicemia e tudo mais. Então, em bebês que têm fatores de risco, esse controle ele já vai ser feito, igual a gente comentou aqui. Então, bebês prematuros, bebês que nasceram pequeno por diabética, bebê que foi filho de mãe diabética, bebês que são muito grandões também, os GIGs, né, os grandes para a idade gestacional, eles também vão fazer esse tipo de controle. E daí a gente consegue controlar se a taxa de açúcar no sangue dele está estável e ele não está acordando para mamar, está com o xixi bom, tudo bem, ele tem a sua reserva, ele não está mamando porque ele não tem fome naquele momento.
E claro, se o bebê começa a ficar. O meu bebê não é fator de risco, ele nasceu do tempo certo, com peso bom. Ele começa a ficar muito tempo sem mamar, eu também posso fazer esse controle nesse bebê. Ou às vezes o Uhum. bebê, teoricamente em 2 dias, ele pode perder 10% do peso. Isso aconteceu quase agora com uma paciente minha. Do primeiro para o segundo dia, ele perdeu 8% do peso. Isso também não é comum, de você perder tanto peso em 24 horas. Só ia sobrar 2% para o próximo dia. Então, o que a gente fez? Colocou um controle de açúcar no sangue do bebê, porque ele era um bebê super quietinho. Assim, quando você acordava ele mamava. Mas também, se fosse por ele ficava. Então, a única orientação foi a gente fez o controle do açúcar no sangue, estava meio no limite lá da normalidade. Então a gente só pediu para a mãe intensificar um pouquinho o intervalo de tempo. O bebê respondia super bem. No dia seguinte, o bebê ganhou peso. Então eu esperaria que ele perdesse um pouquinho de peso e o bebê ganhou. Mas só foi possível a gente fazer essa orientação porque a gente dosou a taxa de açúcar no bebê e daí a gente pediu para que a mãe aumentasse um pouco a frequência da complementação. Então, existem formas que a gente pode olhar de uma forma mais individual para o bebê, sem precisar que a mãe solicite uma complementação para já ser usada nesse momento. E outra coisa que Uhum. acontece, dá a complementação e não estimula o peito. Então, assim, não adianta pedir para prescrever a complementação, a enfermeira vem, a enfermeira dá no copinho tudo bonito e vocês não fazem a ordenha do seu seio materno. Não vai ter Vamos lá espremer esse peito e colocar esse colostro na boca dessas crianças, porque não vai né? ter estímulo, né, Carlinha? É, E o corpo não é. vai saber. E você vai ter Não, e não é isso. Cadê o treino que eu falei? Que ele precisa do treino para jogar a partida ali, dali 2 dias, E daí né? De você vai nascimento, passar por 3 dias de prescrição de nascimento. complementação, e daí você não treinou, tem que aproveitar que vocês estão lá com as profissionais que vão ajudar. Levanta dessa cama, senta na poltrona de amamentação, preste atenção no que vocês estão fazendo. Eu sei que é super cansativo, mas vocês. Solicitem, gente, solicita. Porque entrar no quarto e falar, ah, tá fazendo a boquinha de peixinho bonitinho. Gente, a amamentação vai muito além disso tudo. O bebê mamar vai muito além da pega bonitinha da boca abertinha de peixinho. Então, solicita, enche o saco da enfermeira da unidade. Chama a enfermeira e pede para ela auxiliar. Ou, de repente, a maternidade tem uma físio que faz isso, uma fono que faz isso. Tem sempre um profissional que vai lá e sua a camisa para te ajudar. Solicita, gente. Vocês estão no hospital e precisam da maternidade, e precisam sair de lá orientadas, porque quando vocês estiverem na casa de vocês, outras coisas são esperadas que aconteçam. Então, vocês vão ficar atrapalhadas. Então, saiam da maternidade com todas as informações que vocês precisam. Solicitem os profissionais. Eles estão lá para te ajudar. Exatamente. Eu acho que o nosso risco para desmame, o principal período aí de perigo, eu diria que é do nascimento até o primeiro retorno com o pediatra. Então, se a gente tivesse que focar nessa primeira semana de vida do bebê, é onde a gente acaba determinando. Depois que chega do 7º dia de vida bagunçado, fica muito difícil Muito da gente difícil. conseguir reverter o quadro, porque a gente depende muito da resposta do bebê ao que a gente vai fazer, né, Carlinha? Tem bebê, às vezes, que Sim. você dá o estímulo, o bebê não responde. E outra complicação que a gente tem também depois desse 7º dia é que as mães não fazem o que a gente pede. Se a gente pede para Sim. ordenhar 6 vezes, elas ordenham uma vez e daí elas querem ter o resultado. Não dá, gente, não dá para fazer milagre. A gente vai lá, a gente fica 1, 2, a Carlinha fica 3 horas com a mãe, mas o dia tem 24, né? E
E o E restante ela não das vai estar 24 lá horas, né? dias, Com né? certeza. Tá lá. Então, quem faz o trabalho braçal, no final das contas, é vocês que fazem o trabalho braçal para conseguir esse tipo de resultado. Por isso é importante, né, Cris? E a gente tem esse esquema. Até você fala, não, vai passar primeiro com a Carla, depois vem para mim. Por quê? Porque é um ajuste, né? E às vezes sai desajustado. Quantas crianças eu pego que a mãe me liga, ó, acabei de chegar em casa, tá assim cozido assado, completamente desajustado, sendo que teria que ter saído da maternidade ajustadinho, redondinho, porque teve informação, o profissional ajustou, o profissional mostrou, e não é isso que a gente vê, né? Não é isso que eu vejo na minha prática todos os dias. Eu vejo crianças e mães completamente desajustados, né, na amamentação, estou dizendo, para a gente ajustar, claro, a gente consegue ajustar, mas tem casos que a gente leva dias. Eu levei 15 dias com essa criança para ela reconhecer o peito da mãe. Falei para ela, queime esse negócio agora. Quem me faz festa? Falei para ela outro dia, falei, vamos queimar isso aqui e vamos fazer festa. Porque, olha, vou te falar, olha, foi isso aqui, ó. Então, sabe, sofrimento de todo mundo, né? Sofre todo mundo, sofre a criança, sofre a mãe, sofre o pai, sofre todo mundo. A enfermeira que fica desesperada porque vai desmamar, a pediatra que quer ver a criança ganhar peso, crescer e desenvolver. Menina, vira um negócio assim. Aí a gente vê, poxa, nasceu de cesárea, aí tem o negócio da microbiota, a gente, não, mas tudo bem, agora a gente vem com a amamentação. Aí a amamentação começa a desandar, você fala, meu Deus do céu, Meu Deus, o que eu faço? Então, o pediatra, o enfermeiro, o obstetra, eles têm um papel fundamental nessa hora toda mágica, desse encontro entre essa mãe e esse bebê. Percebe que os ajustes precisam encaixar como chave e fechadura nas coisas. Seja, a gente precisa ser um profissional que tenha esse olhar para se não está ajustado, então vamos ajustar. Se não dá para ser profilático, então vamos ajustar no momento que dá. Claro que a gente tem que ter um olhar antes, porque se a gente tem informação, o que a gente pode esperar, e o que a gente espera, a gente tem uma ação para poder intervir, isso é muito importante. Então, o olhar do profissional, do enfermeiro, do pediatra, do obstetra, da enfermeira obstetra, da equipe multiprofissional como um todo, é muito importante neste encontro deste binômio, né? Acho que é isso, né, Carlinha? A gente falou bastante, ó, o que a gente tem que esperar nas primeiras horas de vida do bebê. E tem muito mais para falar, né? E tem muito mais coisa aí para falar. Eu ficaria aqui mais uma hora tranquilamente. Com certeza. A gente podia fazer uns cases aí, né? Juntar os nossos. A gente tinha feito logo no começo da página uma discussão de caso. Acho que de repente vale a pena a gente até fazer aí essa experiência com para falar o que foi feito, né? Como é que dá para intervir para o pessoal ver, né? Como é que é essa aprender com o erro do outro, né? Exatamente. Eu acho que quando você vê um erro, parece que você absorve, fala, olha, isso daqui talvez, se eu não fizer, eu estou prestes a fazer, não quero fazer isso, porque ó, pode ter uma consequência. Claro, né, as consequências acontecem, mas cada ser é um ser, de repente impacta de uma maneira diferente do que impactou na outra, talvez um problema melhor ou até pior, né? Então, eu acho que os cases aí seriam bem legais, porque a gente, através do sofrimento alheio, né, vamos dizer assim, a gente mostra o que pode ser feito e como conduzir isso, né? Exatamente, Carlinha. Bom, quinta-feira estamos de novo aqui, então, no nosso bate-horário, Canal. Trazendo mais um assunto aí para vocês. Obrigada, Larissa. Foi uma seguidora que a gente ganhou no Rafa, né, Larissa? Seja bem-vinda aqui no canal, Larissa. Tudo bem? Bem-vinda. Então é isso, Cris. Ó, vai derrubar 27 segundos para acabar. Combinado. Beijo, gente.
Obrigado pela audiência e até quinta-feira. Até quinta, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.